A gente faz prova técnica com vistoria, isso também é uma questão que a gente vê pouco aqui, mas os peritos costumam, por exemplo, nas provas arbitrais, você tem muitas coisas de óleo e gás que tem plantas grandes espalhadas pelo Brasil inteiro, então os peritos vão lá, fazem as visitas, isso é muito importante. Raramente você vai ver no judiciário uma prova técnica sendo feita dessa forma, tendo essa visita e você tem um grau de escrutínio muito maior. Eu acho que isso estabelece uma questão muito importante, que é a seguinte: o direito do cliente é tratado com muito mais atenção dentro de um procedimento arbitral. E isso estabelece uma possibilidade de uma discussão tecnicamente aprofundada e que traga também uma sentença que seja aderente a isso. Então, assim, uma das coisas que eu acho que hoje faz muita falta é a gente ter uma definição melhor pelo painel arbitral de quando ou não deve ser adotada a figura de um perito e quando ele tem que analisar com os relatórios. Isso envolve diretamente custo e não necessariamente prejudica a qualidade, porque se a gente entender, por exemplo, Léo, que isso prejudica a qualidade, a gente tem que entender que o mundo inteiro está operando errado. Então, ou que o árbitro, ou que o painel de árbitros no Brasil seja de alguma forma devedor ao entendimento das questões técnicas, em que absoluto não é. Ao contrário, a qualidade dos nossos árbitros de painéis é excelente. Então, assim, esse é um passo que eu acho que tem que ser dado. Isso, em parte, não acontece pela questão do due process paranoia. Porque se você tem um assistente técnico do lado e tem um do outro, aí alguém tem que indicar o perito. Aí a parte A não concorda porque quem indicou foi a parte B. A parte B, por sua vez, não concorda, vice-versa. E aí fica uma dificuldade muito grande de achar um perito que possa não estar conflitado. E isso, inclusive, tem legitimado a prática do protocolo SACS, que é justamente essa figura dos dois assistentes técnicos atuando como peritos fossem, definindo perante os árbitros, ou através de um hot tubbing, que é uma técnica muito utilizada, né? Ao pé da letra seria a banheira quente, mas o hot tubbing é um pinga-fogo ali, onde você tenta extrair a verdade de uma discussão absolutamente técnica e rápida. E aí vale várias coisas dentro disso. Capacidade de argumentação, raciocínio rápido, lógica, uma série de coisas. Então, assim, o hot tubbing, ele é uma fotografia que pode ou não representar um momento como um todo. E isso vai depender muito do talento de quem apresenta o hot tubbing para poder fazer uma prova técnica que seja verossímil, que seja clara para os árbitros e que seja e pareça, né? Então, tem outros componentes aí que são levados em consideração. E me parece que, por exemplo, em relação a uma situação da prova técnica feita sobre essa modalidade do protocolo SACS, me parece que, no final das contas, a gente também tem um outro problema, que é a parte controversa. Ou seja, porque se fosse assim, não teria nem a perícia, né? Um lado já saberia o que tem, do outro, só estamos aqui discutindo. Então, esse problema também não tem boa solução. Ele só tem duas alternativas dentro do protocolo SACS. A definição pelo painel de árbitros, ainda que não haja um perito, de tomar as decisões com base naquilo que ele se convenceu, que ele está absolutamente amparado dentro da norma, da técnica de fazer isso. E é importante, essa é uma crítica que se faz à arbitragem, talvez até mais falaciosa do que provada em números, das decisões salomônicas, né? Que as decisões salomônicas elas não produzem um efeito desejado, e nem poderia ser diferente. Mas, assim, essa é uma coragem que tem que se ter, porque o árbitro ele vai ter que decidir de uma forma independente e com base nas suas convicções, e isso fundamentalmente vai significar dar a A e não dar a B. Então, a gente volta a essa questão do protocolo SACS ter esse ponto de fragilidade, que acaba, e muitas das vezes, sendo definido com a nomeação de um perito após o protocolo SACS. Eu acho, aqui a gente basicamente tem a estrutura dos personagens no processo arbitral, né? Você tem ali os assistentes técnicos, que se tornam peritos quando tem o protocolo SACS, ali tem a seta, perdão. Os advogados, a secretaria e os árbitros, né? Então, quando você fala da arbitragem expedita com árbitro único, essa estrutura é um pouco diferente. Isso é mais apenas para situar a nossa audiência aqui em relação a como funciona classicamente. Então você tem, num contencioso judicial, o juiz, as partes, os assistentes técnicos e os peritos, né? E essa figura de conhecimento, assim, o grau a experiência que a gente tem, mostra que na arbitragem a gente pode discutir a prova técnica com muito mais profundidade. Isso é mais ou menos óbvio para quem milita ali no dia a dia, para a gente que é da comunidade, mas talvez não seja para o grande público, porque
o árbitro ele tem muito mais tempo para se dedicar a um processo e entender as complexidades que um juiz que tem meta do CNJ para bater, que tem produtividade, que tem um monte de coisa. E claro que se a gente levar em consideração que cada direito é único e especial em si, sem querer valorizar ele do ponto de vista econômico, a gente tem que entender que numa discussão empresarial de grande monta e de grande complexidade, você tem várias questões envolvidas, entre elas confidencialidade, você pode ter questões jurídicas relevantes ali. Uma outra questão que também tem que ser levada em consideração é, se você tem um perito de confiança do juiz que não tem uma qualificação técnica à altura daquela discussão, a coisa começa a virar meio loteria. Então você perde um pouco a questão, por que você tem um perito indicado pelo juiz? Justamente para conferir uma certeza técnica, uma qualidade técnica a respeito de uma questão que deveria ter alguém que pudesse esclarecer isso. Muitas das vezes o que a gente vê nas grandes discussões é que os assistentes técnicos são muito mais preparados que os juízes. São empresas grandes, com equipes multidisciplinares e com muito preparo. E às vezes a gente percebe que na decisão há uma simetria de conhecimento por parte do juiz, homologando na maior parte das vezes o laudo do perito, quando às vezes vai bem, às vezes não, mas isso é muito mais provável e só ia acontecer com maior frequência no contencioso judicial vis-à-vis o que acontece na arbitragem.